Fala, investidor que ama o pobre, seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, 18 meses investindo, vou mostrar aqui para vocês um resuminho da minha carteira, a porcentagem, todo o meu patrimônio, alguns ativos que caíram na minha carteira. Vou estar falando um pouquinho das ações e teve uma queda aqui na minha carteira, galera. Se a gente olhar aqui, ó, a gente está com R$ 2.242, quase 600 aí para a gente fazer o aporte. Não sei se vai ser em ações, agora que caiu, ou na reserva de emergência. Mas se a gente olhar aqui, as ações está com 9.517. A gente estava quase chegando em 10 mil, tá? Em ações. Então caiu uns 400, 300 reais. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Mas a maioria das pessoas já sabe que teve uma queda aí em algumas ações e pode ser a oportunidade para a gente comprar mais. Então, galera, eu sou técnico de enfermagem. Trabalho no pronto atendimento concursado e trago minha carteira de investimento há mais de um ano, trazendo vídeo dia sim, dia não, praticamente, tá? E faço os aportes aí de mais de R$ 1.000 mensais. E também trago para vocês um pouco da minha estratégia, qual ativo que eu vou comprar, como que eu diversifico a carteira, beleza? Olhando aqui então, ó, Tesouro Direto, títulos públicos, a gente tem 1.878, que é dessa reserva de emergência, que eu trago essa playlist fazendo os aportes aí mensais, beleza? Então tá 8,4%, R$ 1.878. Em ações temos 42,8%, 9.517, que teve um pouco de queda aí nas ações, mais ou menos R$ 400. E os fundos imobiliários, 48,8%, R$ 10.847, que eu fiz o aporte no começo desse mês de fevereiro. Se vocês não viram ainda, dá uma olhada aí no primeiro aporte do mês de fevereiro, que eu comprei alguns fundos imobiliários e cheguei em R$ 1.000 em cada ativo. E como assim em cada ativo? Cada ativo de fundo imobiliário. Então eu tenho 10 fundos imobiliários e tenho R$ 1.000 em cada fundo imobiliário. Muito bom. Vamos ver se a gente bate a meta aí de R$ 10 de dividendo para cada fundo imobiliário. Vamos ver certinho. Agora vamos abrir aqui o MyProfit. Galera, o MyProfit é um gerenciador de carteira que eu uso desde que eu comecei a investir, tá? Já trouxe 2 vídeos ensinando como usar de graça, porque ele, para vincular com a B3, você tem que pagar, tá? Mas para não precisar pagar, você envia as notas de corretagem da sua corretora para ele. Aí vincula todos os seus ativos, todas as negociações e fica aqui certinho pra gente. Então esse aqui é todos os meus ativos, eu tenho 20, todos pagam dividendos. Então é uma carteira previdenciária, tá? Eu diversifico aí também por setores as ações e por setores os fundos imobiliários. Então vou mostrar aqui para vocês quais são os setores desses ativos que pagam dividendo. Lá no futuro a gente poder se aposentar com esses ativos na carteira, beleza? Então, olhando aqui, ó, as ações, elas estão diversificadas aqui por setores, que está mais de 30% aí em materiais básicos. Em segundo lugar, é o serviço financeiro, que são os bancos, tá? Depois, em terceiro, bens industriais, utilidade pública, consumo cíclico e petróleo. Já trouxe também quais são os ativos de cada setores aqui, mas agora é só um resuminho aqui dessa porcentagem da carteira. Agora olhando os fundos imobiliários, que são umas porcentagens mais exatas, tá? Porque as ações, o que eu faço? As ações eu invisto mais naquela que é menos arriscada, que eu acho que está mais barata no momento e que vai ter mais retorno no futuro. E as mais arriscadas eu deixo aí em menor quantidade, igual a Petrobras. Em primeira posição aí tá Uzi Minas e Unipar, tá? E em fundos imobiliários, então, temos aí em torno de 20% em papéis, 20% em logística, 20% em shopping, 20% em FOF e 10% em agências de banco e imóveis mistos, que são os híbridos, 10% também. Então fica 20% para esses dois aí, 5 setores, na verdade 6 setores diversificados, tá? Então aqui no MyProfit a gente tem essa opção aqui de separar quais classes de ativo você quer ver os dividendos, tá? Então aqui, ó, só entre os fundos imobiliários a gente recebeu muito dividendo, tá? Todos os meses eles pagam dividendo. Então essa aqui é toda a lista dos fundos imobiliários e já recebemos R$ 1.032,82
só dos fundos imobiliários. Lembrando, eu comecei com pouco, eu fui fazendo os aportes, comprando um pouquinho mais, tá? Aos pouquinhos. Então vamos olhar aqui as ações, quanto que a gente recebeu das ações. Então vamos escolher aqui, ó, por grupo específico e colocar ações só, tá? São todas as minhas ações, tá? Conta no JCP, que é juros sobre capital próprio, e dividendos a gente recebeu R$ 661,67. Então, os fundos imobiliários pagaram mais dividendos que as ações aqui na minha carteira. Porém, eu sempre tive mais fundo imobiliário do que ações, então obviamente ele ia ter um pouquinho mais. Porém, se os dois tivessem balanceado igual tá aqui minha carteira, mesmo assim os fundos imobiliários iriam pagar um pouco mais que as ações, porque minhas ações elas são mais conservadoras. Agora vamos olhar aqui como que foi a rentabilidade da minha carteira. No MyProfit saiu uma nova versão aqui de uma opção de rentabilidade mais exata, tá? Então coloquei só a rentabilidade dos fundos imobiliários, incluindo os dividendos, desde lá do começo. Então teve de 5,41% de rentabilidade dos fundos imobiliários. E a gente sabe que os fundos imobiliários, eles não são focados aí para a rentabilidade. Eles não se valorizam tanto. Eles são para pagar dividendo mensal para a gente, e a gente reinveste esse dividendo, compra outros ativos. Então aqui, ó, os fundos imobiliários teve 5,41% contra o Ibovespa, que foi 23,57%, incluindo os dividendos. Então levou uma surra aí de rentabilidade, tá? Mas a gente sabia já que os fundos imobiliários não é focado para isso, não é para rentabilizar sua carteira, e sim para aumentar o dividendo da sua carteira, tá? Você receber os dividendos aí mensalmente. Agora, as ações, desde lá de 31/12 de 2022 até agora, dia 13/2 de 2024, teve 32,78%, incluindo os dividendos. Olha a diferença de rentabilidade. Então, as ações, elas carregam aí nas costas os fundos imobiliários em rentabilidade. Olha a diferença. Então, o Ibovespa foi de 20,32 e os fundos imobiliários 5 ponto alguma coisa que eu acabei de falar. Então, as ações aí foram mais rentáveis na nossa carteira. Porém, quando a gente tem pouco dinheiro ainda investidos, a rentabilidade não é tão alta, por conta disso não tem um valor tão grande aí, e os dividendos também não são tão altos aí, porque o dinheiro ainda é pouco. Porém, lá no futuro, a gente vai ver essa escadinha aí de dividendo, a gente vai ver essa rentabilidade e, obviamente, vai estar bem maior, tá? Porque não tem como, o Ibovespa, ele destrói com todo o tipo de investimento, ele é muito superior aí na rentabilidade a longo prazo, tá? Então, mais uma prova aí que eu tenho que continuar investindo, continuar aumentando o meu patrimônio, beleza? Agora vou mostrar aqui quais ações elas caíram aqui na minha carteira nesse último mês aqui, antes de mostrar quais ações aí caíram na minha carteira nesses últimos dias aí, ou últimas semanas, que pode ser que a gente aporte mais, tá? Eu não gosto de colocar ativo novo na carteira, eu já escolhi meus ativos e vou comprando e rebalanceando a carteira. Quando um cai eu vou e compro, tá? Então se tiver oportunidade eu vou comprar, e no futuro eu quero fazer uma reserva de oportunidade, tá? Então quando eu terminar essa reserva de emergência de 6 mil, eu vou fazer uma reserva de oportunidade de R$ 2.000 e vou trazer também aqui no canal, pode ficar tranquilo, tá? Então a ação que teve queda na minha carteira, que é um dos ativos que eu mais tenho, maior quantidade da carteira, é Kepler, tá com R$ 1.101,94. Temos 119 ativos da Kepler, meu custo médio é 10,21 e o último preço não é 26. Eu fico feliz quando eu vejo uma queda, porque pode ser que eu aporte mais e torne ela o maior ativo da carteira. Porém, é um setor agrícola, então eu dou uma segurada aqui para não aportar tanto, não deixar ela em tanta quantidade na carteira, porque o que define é a porcentagem da sua carteira, tá? Não importa o tanto que você tem, importa
ou a quantidade de papéis, como diz o Barsi, e a porcentagem que ela ocupa na sua carteira. Então o próximo aqui é o Bradesco. Olhando aqui, ó, tá com R$ 783,36, 64 ativos, custo médio 12,10 e último preço 12,24. Porém, não tá abaixo do meu custo médio. Mas por que eu tô falando isso? Porque ela teve uma queda aí há alguns dias e já vem tendo uma queda o Bradesco, porém é um ativo que eu quero ter há muito tempo, então se eu comprar agora a 12,24 não vai fazer tanta diferença. Para mim ainda tá barato. Eu acho que o Bradesco é um dos bancos mais descontados, enquanto todo mundo tá olhando aí no Banco do Brasil. Na minha opinião, Bradesco e Santander tem uma ótima oportunidade para a gente aumentar essa posição nele, tá? E o próximo é a Unipar 1258, meu custo médio 74 e último preço 66. Temos 19 ativos da Unipar e a Unipar, galera, ela vai ser a maior posição da minha carteira, isso não tenha dúvida. Ela caiu bastante aí na carteira, eu acho que tem uma ótima oportunidade para a gente comprar agora. Eu quero aportar bastante aí nos próximos vídeos ou no futuro na Unipar, tá? Eu acho que ela tem um longo futuro aqui na nossa carteira, tá? Que não é uma indicação de investimento, tá bom? É os ativos que eu quero comprar, que eu quero manter aí pro futuro, que caíram na minha carteira, beleza? Então já se inscreve aqui no canal do Irmão Pobre. Já temos aí 18 meses investindo, tô muito feliz, né? Chegamos aí quase a R$ 23 mil investidos. Para quem é CLT, para quem consegue aportar pouco todo mês, já é uma grande vitória, beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!